Nós vamos instalar a nova versão do PowerShell, nós vamos instalar o Scoop, a gente vai utilizar o Fuzzy Finder dentro do terminal do PowerShell também e algumas outras ferramentas que eu vou explicar para você no passo a passo desse tutorial. E aí pessoal, beleza? Rodrigo Gomes aqui, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje você vai aprender comigo a deixar o seu terminal muito mais poderoso, muito mais eficiente e muito mais produtivo utilizando o PowerShell ou MyPosh e outras ferramentas adicionais. Eu já tenho aqui no canal um vídeo que fala da instalação do MyPosh, mas nesse vídeo a gente vai pegar desde o início, desde a instalação atualizada do PowerShell, instalação de ferramentas adicionais como gerenciador de pacotes do Scoop e também vamos fazer algumas configurações com outros pacotes que vão ajudar o seu terminal a ser muito mais produtivo. Então é isso daí, sem enrolação, já solta o like nesse vídeo e vem comigo. Então vamos começar aqui numa instalação do Windows 100% limpa, acabei de fazer essa instalação para a gente seguir esse passo a passo. Então apresentando inicialmente para vocês, vamos falar aqui do terminal do Windows, que é esse terminal mais moderno que foi lançado a partir do Windows 10, não lembro exatamente qual versão, mas é o terminal que a gente vai utilizar. Quando você acabou de instalar o seu Windows, você vai ter o terminal e o PowerShell que já vem por padrão. Mas nós vamos instalar o PowerShell na sua nova versão. E essa nova versão do PowerShell, na verdade não tão nova assim, mas é a versão que não é padrão do sistema operacional, ela é aquela versão multiplataforma que a gente pode utilizar no Linux, no Mac também. Então vamos dar uma olhada aqui na documentação da Microsoft, os métodos de instalação. E a instalação recomendada do PowerShell é por meio dos pacotes do Winget e nós vamos utilizar esse método aqui para fazer a instalação. Existem outros métodos, existe até a possibilidade de você instalar o PowerShell diretamente pela loja, mas aqui na documentação ele informa que existem algumas limitações ao instalar pela loja da Microsoft Store. Então nós vamos utilizar pelo meio do Winget e é bem simples. Você vai pegar aqui esse comando para validar as versões disponíveis para download do PowerShell. Então ele vai mostrar para você as versões, a gente tem a versão estável, a versão preview, nós vamos utilizar a instalação da versão estável, então basta você executar esse outro comando aqui que ele vai fazer a instalação para a gente dos pacotes do PowerShell na versão 7.4.2. Você vai ver que é um processo bem rápido, ele vai fazer o download ali em poucos minutos, lógico, dependendo da sua internet, mas ele vai fazer o download, baixar os pacotes, iniciar a instalação e você só precisa confirmar que quer realizar a instalação do pacote. Então vamos esperar o prompt aqui de confirmação. Confirma a instalação, é bem rápido, ele vai finalizar e a gente já vai ter aqui o PowerShell na versão 7 instalado no nosso sistema operacional. Beleza, instalado com êxito, a gente pode fechar e abrir novamente o terminal, que nós já vamos ter disponível aqui nas opções de Shell o PowerShell para ser utilizado. Então eu já vou entrar aqui em configurações e alterar o perfil padrão para essa nova versão do PowerShell. Então a partir de agora, quando a gente abrir o terminal, nós já vamos estar carregando o PowerShell na versão 7.4.2. Um outro detalhe bem simples aqui, que ele está avisando na nossa cara, é que o terminal ainda não foi definido como o aplicativo padrão no Windows, então nós vamos alterar aqui aplicativo de terminal para utilizar o terminal do Windows. Salvar essas alterações também e beleza, agora o aplicativo padrão de terminal do Windows é o terminal. Agora que a instalação do PowerShell já está concluída, nós vamos para o próximo pacote que a gente vai instalar aqui, que vai ajudar em muito o nosso processo de instalação dos outros pacotes, que é o Scoop.sh. Então, vamos fechar aqui e vamos pesquisar aqui, Scoop.sh. O Scoop ele é um instalador para Windows via linha de comando, né? É como se fosse um apt-get do Linux, por exemplo. Então, nós vamos fazer a instalação dele porque ele vai ajudar a gente a instalar muita coisa, como NVM, como NeoVim e entre outros recursos que a gente pode simplesmente rodar um comando e fazer a instalação. E a instalação dele é bem simples. Então, basta a gente executar esses dois comandos aqui, um que vai dar permissão para a execução dos pacotes e outro que a gente vai chamar o pacote de instalação fazendo um invoke expression aqui. Então, vamos executar esses dois comandos, rapidinho ele vai instalar o Scoop aqui para a gente.
Beleza, o Scoop está instalado, a gente pode seguir aqui para as outras instalações que a gente vai fazer, porque tem bastante coisa ainda para a gente configurar aqui no nosso terminal. E a próxima instalação que a gente vai fazer é a instalação do OhmyPosh. Como eu disse no início do vídeo, eu já tenho um tutorial que explica passo a passo essa instalação. Então eu vou fazer aqui bem por cima, só para a gente fazer a instalação dele, que ele também facilita na instalação de fontes customizadas para a gente prosseguir com a instalação dos outros pacotes. Então, OhmyPosh, vamos acessar lá o site do OhmyPosh e vamos utilizar a instalação pelo Scoop. No outro tutorial eu fiz a instalação pelo Winget, mas como agora a gente já instalou o Scoop também no nosso Windows, nós vamos utilizar ele aqui como comando para fazer a instalação. Então, vou rodar aqui, o Scoop já vai estar ajudando a gente a fazer a instalação dos nossos pacotes e ele vai instalar o OhmyPosh para a gente. Beleza, o OhmyPosh está instalado, nós vamos fazer agora a instalação das fontes. Lembrando que é necessário você fechar e abrir novamente o terminal para ele reconhecer agora os comandos do OhmyPosh. Então aqui no próprio site a gente tem a informação sobre a instalação das fontes, nós temos o comando aqui, nós temos um warning avisando para casos de usuário fazendo a instalação no Windows que a gente precisa passar a flag --user, porque caso contrário a gente precisa estar como administrador para poder fazer a instalação. Apenas no próprio usuário já é suficiente, então nós vamos passar exatamente esse comando com a flag --user e ele vai listar para a gente todas as fontes disponíveis no Nerd Fontes. Eu vou utilizar a fonte Hack, que é a fonte que eu já estou acostumado a utilizar praticamente em todos os meus ambientes. Mas você pode escolher a fonte que achar mais adequado para o seu ambiente também. Beleza, fonte instalada, agora a gente pode já vir aqui agora começar a mexer na aparência do terminal. Entrando em configurações, nós podemos mexer na aparência geral, por exemplo. Então eu vou entrar em padrões aqui, aparência, e a gente pode escolher a fonte que acabou de ser instalada. Eu vou colocar aqui a Hack Nerd Font e por enquanto vou manter aqui o estilo também. Vamos trocar aqui o estilo já para o One Half Dark. Salvou aqui as opções. Vamos abrir de novo o terminal. Beleza, agora que a gente já tem as fontes instaladas aqui, antes de prosseguir para a parte de personalização de fato, eu vou instalar alguns outros pacotes que são pacotes essenciais para o nosso ambiente de desenvolvimento, para o nosso ambiente de trabalho aqui no terminal. Então, esses pacotes você vai fazer a instalação pelo Scoop já, então basta executar o comando aqui, Scoop install, e eu vou instalar esses três pacotes aqui, o cur, o sudo e o jk. O cur já deve estar instalado no Windows, mas eu vou rodar ele aqui de novo. O sudo, que permite que a gente execute com o privilégio de administrador diretamente pelo terminal, e o jk, que é um JSON parser, na verdade, para exibir JSON formatado já diretamente no terminal. Então, vou instalar esses três pacotes. O Scoop vai fazer o trabalho de buscar os repositórios, fazer a instalação, e aqui a gente já tem os pacotes instalados. Ele foi bem rápido porque ele já estava no cache do meu computador. Então, vamos fazer um teste aqui bem rápido, fazendo, por exemplo, uma requisição. Eu já deixei uma preparada aqui, vou fazer uma requisição diretamente lá no endpoint do WordPress, como a gente fala bastante de WordPress, né? Mas eu vou bater no endpoint fake aqui só para a gente ter a visualização de como chega para a gente a resposta do JSON. E aqui a gente tem um JSON sem formatação. O JK, por exemplo, ele vai formatar essa nossa saída. Então a gente consegue receber aqui e ver o JSON formatado diretamente no terminal. Por isso que eu gosto desse pacote aqui para a gente utilizar no nosso terminal. Então vamos prosseguir aqui com as instalações de pacotes e outros pacotes essenciais que nós temos para instalar, por exemplo, é o Git. Eu vou instalar o Git e o Nelvim também. O Nelvim não é essencial, mas quem quiser utilizar pode também fazer a instalação pelo Scoop. Beleza, ele já finalizou a instalação do Git, agora ele vai instalar o Nelvim aqui. E o legal de instalar pelo Scoop é que você não precisa dar nenhuma confirmação do prompt, né, por exemplo, de instalação. Então ele mesmo já faz esse processo e dá as confirmações, e nesse caso ele está instalando com as configurações padrão, né? Na maioria dos casos é as configurações que você precisa mesmo. Agora que nós já fizemos a instalação de alguns pacotes, nós podemos seguir aqui para a parte da personalização. Existem várias formas de fazer a personalização do perfil do PowerShell. A que eu mais me identifiquei é a forma que o Dev as a Life
Life apresentou no canal dele, então eu vou seguir aqui praticamente o que ele exibe no canal na configuração do PowerShell e mostrar para vocês passo a passo como fazer essa configuração. O primeiro ponto é que nós precisamos configurar um arquivo de perfil para o PowerShell. O PowerShell ele tem um caminho padrão, mas nós podemos alterar esse caminho. Eu vou fazer exatamente isso, criando uma pasta aqui de configuração. Então vamos criar uma pasta aqui, .config PowerShell, aqui na minha pasta de usuário mesmo. E a partir dessa pasta a gente vai criar um arquivo de configuração. Esse arquivo pode ter o nome que você quiser. Eu vou chamar de custom profile.ps1, só a extensão que tem que ser .ps1. E aqui a gente vai já editar esse arquivo pelo Nelvin. Então, nós já estamos com o arquivo aqui e eu vou começar a fazer a configuração dele. E para facilitar a minha vida e a de vocês, eu também já deixei esse passo a passo descrito no Notion que eu vou estar compartilhando depois. Primeiramente, vamos começar copiando essa seção aqui, que são as configurações que nós vamos ativar primeiro, que é o prompt com a configuração do OhmyPosh. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa configuração, tem no outro vídeo aqui do canal. Eu vou estar utilizando o tema do Dev as a Life, que eu achei um tema bem bacana, e a gente tem algumas configurações de alias aqui, comandos para a gente ter um atalho, né, para executar. E o interessante aqui é que você vê que a gente está trazendo um alias do comando les, aquele comando utilizado no Linux, né? E a gente vai utilizar ele a partir do arquivo que foi instalado junto com o Git. Vamos dar uma olhada aqui, principalmente nessa parte aqui, ó, que a gente está acessando scoop, apps, git, a versão que foi instalada e o arquivo aqui. Isso porque o scoop ele instala tudo dentro dessa nossa pasta aqui do usuário. Então vamos acessar aqui a pasta do usuário. Você vai ter todos os apps que foram instalados via o comando. Por isso que você consegue gerenciar até várias versões de aplicativos. Então, eu estou destinando aqui esse comando para esse arquivo que está lá dentro do scoop. E vamos salvar aqui já, que é o suficiente para a gente começar. Salvando esse arquivo, o próximo passo é fazer a alteração do caminho padrão de configuração do PowerShell. Então, nós vamos acessar o arquivo de configuração do PowerShell e informar para ele que ele deve fazer a leitura desse arquivo que está lá na nossa pasta de usuário. Então aqui é uma variável de ambiente que diz para o arquivo que ele vai procurar na pasta de usuário, dentro da pasta config, PowerShell, e aqui a gente vai só alterar para o custom profile aqui, estava como user profile ali, beleza, vamos alterar para o custom profile, salvei o arquivo, a gente já pode fechar o terminal e abrir novamente, que as configurações iniciais já vão ser executadas. Então, nesse momento aqui, a gente tem acesso já ao prompt aqui do OhmyPosh, então a gente já vê que o nosso terminal mudou um pouco e a gente também tem acesso àqueles aliases que foram configurados. Então, se eu fizer um ls aqui, pipeless, eu já tenho o comando less funcionando aqui 100% no meu terminal. E as duas próximas instalações que nós vamos fazer são módulos do PowerShell. Esses módulos que eu vou instalar é o Fuzzy Finder e o módulos de ícones, para a gente ter esses ícones bacaninhas aqui no nosso terminal. Como são módulos do PowerShell, nós vamos instalar com os comandos de instalação de módulo. Então também tá os comandos aqui, eu vou simplesmente copiar e executar no nosso terminal. Beleza, fez a instalação dos módulos, vamos importar esse módulo aqui também. Vamos dar um ls aqui e você já pode ver que agora a gente tem essas pastas aqui com ícones, né, que fica muito mais fácil da gente identificar tudo que a gente está navegando. E isso é mais perfumaria, mas fica bacana no terminal e é legal para a gente ter um ambiente bacana de trabalho. Beleza. O outro módulo é o Fuzzy Finder, então já vou copiar ele aqui e rodar também a instalação. E beleza, depois que instalou o Fuzzy Finder, eu fui importar o módulo aqui para a gente poder utilizar, e quando eu executei o comando de importar o módulo, ele falou que não achou os binários do Fuzzy Finder. Na verdade, eu acabei esquecendo de fazer a instalação do Fuzzy Finder, então eu vou fazer a instalação dele pelo scoop também. Então, scoop install fzf. Fez a instalação, vamos fechar e abrir o terminal de novo. E agora a gente vai tentar importar o módulo do Fuzzy Finder e agora deve funcionar tudo
100%. Importou o módulo. Dá uma olhada também aqui na documentação. A gente tem uma configuração aqui para alterar os padrões de pesquisa e eu gosto de utilizar essa configuração, como falei para vocês lá do canal do Devs Alive. Eu vou pegar exatamente a mesma opção aqui e colar para a gente. Então, a partir de agora, eu posso dar um Ctrl F aqui e eu consigo fazer a pesquisa do Fuzzy Finder e também a gente pode dar um Ctrl R aqui para fazer a pesquisa recursiva. Então, a gente tem todos os comandos que a gente executou aqui e fica muito mais fácil você conseguir administrar o que você está fazendo no terminal. Depois dessas configurações, nós não temos muito mais o que fazer agora e eu deixei um arquivo completo de configuração para a gente deixar lá no nosso arquivo de profile do PowerShell. Então, eu vou copiar esse arquivo e repassando ele, o que a gente tem? A configuração do prompt, o terminal icons, a gente tem algumas configurações aqui do PS Readline que você pode ver também na documentação da Microsoft. A gente tem o Fuzzy Finder, os alias que a gente configurou e também um utilitário aqui para a gente ter o comando it para verificar onde é que está executando determinado programa, por exemplo. Então, vou copiar essa configuração completa agora e vamos editar lá o nosso arquivo de profile. Então, vamos abrir ele aqui, deixa eu deletar tudo e colar o arquivo novo. Beleza, então já tem todas as configurações aqui, vamos salvar o nosso arquivo. E agora, com a atualização desse conteúdo do nosso profile do PowerShell, você já tem acesso a todos os recursos que nós estávamos testando aqui. O Fuzzy Finder vai ter acesso também o terminal icons, o comando o it, a gente já consegue verificar, por exemplo, onde estão os executáveis de cada programa. Então, se eu der um it git aqui, se eu der um it jk, por exemplo, ele vai mostrar onde está o executável. E agora a gente finalizou aqui o processo de configuração. Eu só acabei esquecendo, sempre tem alguma coisa para esquecer, né? Falando no começo aqui do ambiente de desenvolvimento, não tem mais nada a ver aqui com a parte do PowerShell, mas eu já tive muitas vezes o pessoal me perguntando como fazer a gestão de versões do Node, né? E para quem gosta de fazer uma gestão mais facilitada, normalmente utiliza o ASDF lá no Linux, né? O ASDF eu vou até abrir aqui para vocês, agora a gente está mais numa conversa mesmo, porque a gente já terminou de fazer o que precisava. O ASDF, ele é um recurso para você instalar dependências de várias linguagens e conseguir controlar as suas versões, né? Mas, para quem não tem o ASDF, nós podemos utilizar o NVM, que é o Node Version Manager. E eu posso instalar ele também pelo Scoop. Então, eu vou instalar aqui o NVM. Enquanto ele vai fazendo a instalação aqui, já fez, foi bem rápido. Vamos dar uma olhada aqui no Node. Qual que é a versão do Node atual? Vamos dar uma olhada aqui. A versão do Node atual é a versão 20.12.2. Então, vamos baixar essa versão aqui utilizando o NVM. Então, NVM install 20.12.2. Deixar ele fazer a instalação do Node aqui para a gente. Ele vai fazer essa instalação, ele vai passar o comando do NVM para a gente identificar qual o Node que nós vamos estar utilizando. Então aqui, ó, ele passa, por exemplo, o comando NVM use. Vamos colocar aqui, Node 12.2. Beleza. Confirma e agora a gente pode verificar a nossa versão. A nossa versão do Node que está sendo executada. E a nossa versão do NPM também. Então, beleza, com o NVM você consegue controlar aí as suas versões do Node. E se a gente der um it aqui, NVM, a gente vai ver que ele está lá na pasta do Scoop. E se a gente der um it no Node, ele está na instalação do NVM. Então, tudo fica muito mais fácil de você gerenciar e principalmente de dar manutenção no seu ambiente de desenvolvimento. E para as considerações finais desse vídeo aqui, vamos lembrar que eu comentei que boa parte dele é inspirado nos .files aqui do Devs Alive, então vou deixar também os links dele, porque é um ótimo canal para quem gosta de programação e ASMR, mas eu queria fazer esse vídeo para poder explicar passo a passo como que eu faço a minha configuração e como você também pode fazer a sua. Vamos dar uma olhada aqui no User Profile dele, ver que é bem similar ao meu, lógico.
vai ter diferença aí, principalmente porque o dele já é um pouco mais antigo, feito há 2 anos atrás. O meu já está com uma versão para as coisas que eu utilizo hoje e provavelmente o seu também vai ser um pouco diferente do meu, dependendo de como você quer configurar aí a sua personalização de terminal. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham conseguido seguir esse passo a passo, tenham entendido todos os procedimentos que nós fizemos aqui para personalizar o nosso PowerShell, para personalizar o nosso terminal e deixar ele muito mais produtivo. E já sabe, né? Tá curtindo o nosso conteúdo? Dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e não ficar por fora de nada. E o meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!